Fiz 1 milhão com meme coin em 24 horas e perdi tudo em 5 minutos. Esse é um vídeo do Henrique 7 e a gente vai fazer um react porque isso realmente me chamou a atenção. Cara, imagina você ganhar 1 milhão de reais em 24 horas e perder tudo. Vamos ver o que vai rolar nesse vídeo aqui. Tava 195 mil dólares. Eu atualizei, na mesma hora caiu para 60 mil dólares. E eu fiquei extremamente desesperado ali porque eu não sabia o que estava acontecendo. 195 mil. O tempo de você fazer um F5 evaporou, irmão. Foi pra 60. Imagina, dá até a impressão quando você vê uma parada dessa que o dinheiro some no ar, né? Mas o dinheiro não desaparece, rapaziada. Ele só muda de mão. Ele tá aqui, agora não tá mais aqui. Foi pra outro lugar, entendeu? Só que dá a impressão que realmente desapareceu. Que doideira, né, irmão? Eu estava no aeroporto, eu não tinha tempo de parar para analisar a gráfica, eu fiquei em choque. Nas últimas 48 horas, eu ganhei mais de 1 milhão de reais. Mais de 195 mil dólares, para ser exato. O que daria exatamente 1.112.434 reais. Meu irmão, 1 milhão de reais em tão pouco tempo. Você imagina, velho? Você é louco. Isso é grana que resolve a vida da maioria dos brasileiros. 1 milhão de reais, irmão. Imagina você hoje. Você que é meu seguidor fiel, que entrou no mercado de DeFi junto comigo, que tá fazendo pool de liquidez. Imagina se você tivesse 190 mil sobrando para colocar na sua pior pool de liquidez que você tem hoje. Você ficaria contente ou não? Isso porque eu tô falando a sua pior pool de liquidez. Só isso já seria motivo pra você ficar contente. Ah, mano, imagina na melhor. Eu consegui perder todo esse dinheiro em 5 minutos. Na verdade, eu perdi metade dele e a outra metade eu perdi ao longo do dia. E agora, me restam mais ou menos 3 mil dólares e 2 mil dólares de prejuízo total em cima desse valor. E nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas com essa história. Primeiro, como é que você faz 1 milhão de reais do dia pra noite com baixíssimo investimento? Porque meu investimento foi de 117 dólares, o que dá mais ou menos uns 600 reais. Como é que você consegue ganhar dinheiro rapidamente, literalmente, e ficar milionário do dia pra noite? Isso é possível e aconteceu comigo. E da mesma forma, a segunda coisa que eu quero te contar é como é que você consegue perder isso rapidamente. Do mesmo jeito que o mercado te dá rapidamente, se você cometer erros que nem eu cometi, você vai perder tudo isso rapidamente também. E bom, é uma história difícil pra mim de contar. Muita gente esconderia isso daí, mas eu sou uma pessoa pública, eu mostrei isso publicamente e faço questão de contar essa história pra você. E vamos começar pelo começo. Tudo isso começou no dia 7 de fevereiro, quando eu tava gravando um vídeo sobre a venda de criptomoedas lá dentro de uma plataforma chamada PinkSale. A PinkSale é uma plataforma onde você consegue encontrar criptomoedas que estão prestes a ser lançadas no mercado. E uma vez que você pega criptomoedas antes de elas serem lançadas no mercado em corretores, suas chances de você conseguir lucrar aumentam muito mais. Porque ao invés de você pegar a criptomoeda assim que ela, depois que ela valorizou, você consegue pegar ela antes de ela entrar nas corretoras. Então o PinkSale é um site de pré-venda. Isso é verdade, rapaziada. Várias vezes eu já falei, né, que nessa questão de lançamento de criptomoeda, quem chega primeiro vai pegar limpa, cara. Se você pega uma moeda antes dela entrar numa Binance da vida, você estourou. Então, muitas vezes a gente consegue ganhar um pouco assim, né, de moedas participando de um Launchpool, um Launchpad, mas é coisa mais simples, a gente ganhou uma merrequinha, né? Agora, você ter a fonte para ir lá e comprar a moeda antes de tudo e de todos, né, é uma coisa muito interessante. Mas vamos ver o desenrolar aqui. Pelo jeito, essa plataforma aí, PinkSale, eu já tinha ouvido falar dela. Eu nunca usei, nunca comprei nada na PinkSale, mas já ouvi falar sobre ela. E nesse dia 7 de fevereiro, de noite, eu tava gravando um vídeo sobre isso, eu achei algumas criptomoedas. Eu acho que uma era chamada Basma, outra era chamada Pepe e uma era chamada Caramelo. Dessas 3 criptomoedas, uma me chamou a atenção, que foi essa criptomoeda chamada Caramelo. Por que me chamou a atenção? Porque o projeto era aparentemente brasileiro, né? Caramelo é um cachorro brasileiro, é o símbolo brasileiro, e é muito com uma causa que eu acredito que é a causa animal. Então, a criptomoeda que prometia ser um meme que ajudaria a causa animal no Brasil e que pegaria o lucro, né, desse ativo e doaria para a instituição. Então, nesse dia, né, nessa criptomoeda, em cada criptomoeda eu fiz um investimento. Em cada criptomoeda eu... Ó, mas você já vê um detalhezinho aí, né? Apesar de ser uma meme coin, tinha um fundamento por trás da meme coin. Se é verdade ou não, não sei, mas tinha um fundamento bacana pra caramba. Fundamento de ajudar em causas animais pelo mundo, pegar o lucro e doar pra instituição. Isso é um fundamento, rapaziada. Não é uma meme coin que não serve pra nada, né? Se é verdade ou não, aí já são outros 500. Mas o fato é que tinha um fundamento.
coloquei mais ou menos 100 dólares e eu lembro que em Caramelo eu coloquei 117 dólares, exatamente. Tá gravado esse vídeo. O bom é que tudo isso que eu tô falando com você tá documentado. Se você olhar os vídeos anteriores, você consegue ver todo esse processo nos vídeos anteriores. Então eu não tenho uma expectativa muito alta em relação a esses tokens. Na verdade, eu só queria gravar o conteúdo em relação a isso daí e eu coloquei 100 dólares em cada ativo. E continuei acompanhando ali cada projeto, né? A Basma Token foi cancelada o lançamento dela, a Pepe terminou lançando e dando prejuízo, só que a Caramelo, ela continuou chamando minha atenção. Por quê? Porque quando eu entrei em rede social, Twitter, eu vi que os caras estavam movimentando aquilo ali e que de fato aquilo poderia gerar uma comunidade e que estava começando a gerar uma comunidade. Então aquilo pra mim parecia algo bem promissor. Embora eu teria colocado só 117 dólares, eu comecei a acompanhar mais de perto o projeto. Isso foi mais ou menos no dia 7 de fevereiro. Quando chegou no dia 9, eu tenho uma viagem para Dubai. Então eu fui para Dubai fazer negócio de networking. Eu tenho vários grupos de networking em Dubai, da galera do mercado de criptomoedas. E eu viajei para Dubai no dia 9, né? Cheguei em Dubai ainda. Um outro detalhezinho, tá, rapaziada? É que ele falou aqui, a chamada é muito legal e tal. Pô, imagina você fazer 1 milhão da noite pro dia só com 100 dólares, beleza. Ele fez. Isso não quer dizer que você, que é um cara pobre, ou eu, que sou também, que a gente vai pegar 100 dólares e vai transformar em 1 milhão. Por quê? Ele já sabe o caminho. Ele já é milionário. Ele já tem grana. Então, tipo assim, o arquivo de dinheiro dentro da cabeça dele é diferente do arquivo de dinheiro dentro da nossa cabeça. Faz sentido pra você? Vou te explicar. Uma vez eu tava lendo um livro que contava uma parte da história do Donald Trump, que teve um momento na vida dele que ele quebrou. Ele se sentia quebrado financeiramente. Ele dava entrevista e falava, porra, tô quebrado, quebrei, tô sem dinheiro nenhum. Mas o Trump quebrado quer dizer que ele tinha ali na conta bancária dele uns 10 milhões de dólares. Tá ligado? Você com 10 milhões de dólares, você ia se sentir quebrado? Eu não ia. Mas o Trump, ele é um cara que o arquivo de dinheiro na cabeça dele é de bilhão, com B, é de bilhão de dólares. Então, naquele momento que ele chegou na vida dele, tem até um documentário dele na Netflix bem interessante, contando a história da vida dele, como que ele subiu, né? Porque o pai dele é empresário e tal, só que ele foi muito foda. Ele, tipo, multiplicou por muito o capital da família. Então, quando um cara que é bilionário com B, ele perde a maior parte do seu capital e fica só milionário com M, ele se sente um bosta. Você tá entendendo? Que na sua cabeça provavelmente você tem um teto financeiro também. Que talvez você tenha que descobrir qual que é esse teto financeiro. E você vai ver que você não consegue furar. Então é difícil a gente furar nosso teto financeiro. É como se fosse um gráfico. A gente tem o suporte, que é o mínimo que a gente consegue ganhar, e a gente tem a resistência, que é quando a gente chega ali naquele topo, a gente não consegue ultrapassar essa parada, tá ligado? É a mesma coisa na vida real, cara. A gente tem o suporte e resistência financeiro, que é só psicológico. E é muito louco você parar pra pensar nisso. Você deve ter um suporte financeiro, que é uma quantidade de grana que você não consegue ganhar menos que isso. Isso é um assunto muito interessante, que provavelmente você já conheceu pessoas que trabalham no Uber e ganham ali seus 3 mil reais. Por quê? O 3 mil reais é a caixa financeira dessa pessoa. Talvez ele não consiga lidar com mais. Ou talvez ele esteja ali no suporte dele, que é o mínimo que ele vai ganhar, que é 3 mil reais. E ao mesmo tempo tem cara que faz Uber e ganha 7, 8, 10 mil reais por mês. O suporte financeiro desse cara é maior. Ele já expandiu a mente dele de um tamanho, tipo assim, na mente dele ele não aceita ganhar menos do que aquilo. Se esse cara sair pra vender água no Farol, pode ter certeza que ele vai faturar 7 mil reais por mês vendendo água no Farol. Aí você vê como é louca essa questão do arquivo financeiro de cada um, né, cara? É pura psicologia. A notícia boa é que mesmo que o seu suporte financeiro seja muito baixo, você consegue aumentar isso, cara. E a forma de aumentar isso é aprendendo mais sobre dinheiro, aprendendo mais sobre educação financeira, aprendendo mais sobre como investir e começando realmente a ganhar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você aumenta o seu suporte financeiro e isso é meio que natural, tá ligado? No dia 9, fiquei lá em Dubai dia 9, 10. Quando chegou no dia 11, eu fiquei sabendo através do site do Twitter da Caramelo que o lançamento seria no dia 12. E eu queria muito acompanhar esse lançamento e queria
tentar pegar a criptomoeda, né, bem na hora que ela lança, comprar mais um pouco, vender e terminar lucrando. Nesse mesmo período, a criptomoeda ela liberou um tipo de airdrop, né, que ela distribui criptomoeda de graça, e eu até compartilhei isso pra quem me segue no meu perfil no Instagram. E até aí tudo bem, um monte de gente que me segue ganhou airdrop da Caramelo de graça. E lá nos grupos de networking, alguns brasileiros também estavam começando a falar dessa Caramelo Token, dessa comunidade que estava se formando. Então gerou um pouco de interesse. Quando chegou no dia 12, o que pra mim em Dubai era dia 13, teve o lançamento da Caramelo. E assim que ela lançou, eu não tenho muita expectativa em relação a isso. Só que assim que ela lançou, o market cap dela foi para $1 milhão instantaneamente. Eu lembro que era mais ou menos 3 da manhã em Dubai, eu vi aquilo ali, pá, todo o dinheiro ali, que eu coloquei de $117 virou mais ou menos algo em torno de $7 mil. E aí na mesma noite ela subiu mais. Maluco, de 117 virou 7 mil. Caraca, irmão. Você tá maluco. Esse é um momento que, tipo assim, muitas pessoas olham, tem gente que vai querer jogar com todo o dinheiro que tem. Mas isso aqui pode ter certeza que tá dentro do gerenciamento financeiro dele, não se esqueça. Ele perdeu, né? Deixou de ganhar esse R$1 milhão enquanto ele tava indo pra Dubai. Pô, o cara já tem grana, né, irmão? A caixa financeira, o suporte de dinheiro dele tá lá no alto, tá ligado? O cara já tem grana. Então ele colocou lá, ó, pra você ver. Isso aqui é pra você entender sobre gerenciamento de risco. O cara tem grana pra cacete. Ele colocou só $100 na memecoin. Ele podia ter colocado 10 mil. Ele colocou só 100. Por quê? Gerenciamento de risco. Muitas vezes o cara tem os únicos $100 dele, ele vai, vou comprar de memecoin aqui pra ficar milionário. Vai e perde tudo, entendeu? Então tem que gerenciar o risco. Terminou indo para $2 milhões e o meu capital, mais ou menos, chegou a bater $10 mil. Ou seja, basicamente com um investimento de $117, eu consegui fazer $10 mil ali de valorização no pico máximo e cheguei a lucrar mais de R$50 mil. Só que isso daí, lição número 1, isso é lucro não realizado. Eu não vendi a criptomoeda e não coloquei dinheiro no meu bolso. Eu só vi a valorização, fiquei um pouco empolgado, vi que a comunidade no Telegram estava forte, vi que um monte de gente estava comprando. Para mim, aparentemente, era um projeto que realmente tinha tudo para dar certo e crescer um pouco mais. Então, para mim, foi perfeito. Eu coloquei $117, R$600 e lucrei R$50 mil, o que é algo extremamente incrível. Que tipo de investimento no mercado tradicional? Agora você imagina, irmão, você coloca R$600 numa moedinha e seus 600 vira 50 mil. Muitas pessoas já devem ter passado por isso, mesmo tendo o suporte financeiro lá embaixo. Só que chega esse momento, o que acontece? Uma coisinha chamada ganância muitas vezes começa a falar mais alto. Por isso que eu sempre falo, lucro bom é lucro no bolso. Muita gente falou, quando eu vendi os meus tokens da Grass, você vendeu a menos de $1, tá $3 agora, tá $4 agora. Isso não me dá nenhum remorso, sabe por quê? Porque da mesma forma que ele saiu de quase 1, chegou a 4, nem sei quanto que tá agora, ele podia ter saído ali de quase $1, que foi o preço que eu vendi, e derretido para 5 centavos. A gente não consegue prever o futuro. Então, eu sempre falo, lucro bom é lucro no bolso. Se tá só na sua tela e você ainda não realizou, não é lucro. É só uma informação temporária. Pode melhorar como pode piorar. Só vira lucro quando você coloca a grana no seu bolso. Até pool de liquidez, por isso que eu sempre falo, tem que realizar. Tem lá taxas não coletadas, principalmente se você está em pool de memecoin, você tem lá taxas não coletadas, você tem que realizar. Porque se a memecoin derreter, a sua taxa não coletada derrete junto. Você está entendendo? É muito importante realizar. Lucro bom é lucro no bolso. Aprenda isso. E não deixa a ganância tomar conta da porra toda. Que permite colocar $117, permite colocar R$600 e lucrar 50 mil do dia para noite. Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Na hora que lançou, eu avisei pra galera que estava comigo no Telegram. Então toda a minha comunidade, né, teve a chance e a oportunidade de comprar caramelo assim que ela foi lançada. Como eu também comprei mais caramelo. No vídeo anterior a esse, eu coloquei mais $5 mil em caramelo e fiz um vídeo analisando o projeto, dizendo que ele tinha potencial de superar um projeto chamado Hyper Kids, que era um projeto que tinha chegado a mais ou menos 20 milhões de market cap, em mais ou menos ao longo de um mês. E até aí tudo bem, né? Eu tava feliz pra caramba, lucro no bolso. Não no bolso, né? Tava ali na conta, tava com mais ou menos 7, 8 mil dólares de lucro. Coloquei mais $5 mil. Né? Fui ganancioso. Quero lucrar mais, vou colocar mais dinheiro. E eu coloquei mais dinheiro. Aí tá vendo? Colocou mais $5 mil. Quem tem $5 mil hoje? São poucas pessoas. $5 mil é grana, cara. E mesmo assim, pode ter certeza que esses $5 mil estava dentro do gerenciamento dele. Dentro do gerenciamento de risco. É uma grana que ele já colocou e sabia que, porra, eu posso perder toda essa grana. Porque ele tem muito conhecimento no mercado de cripto e futuros, principalmente.
Eu comecei a olhar aquele gráfico da Caramelo subindo, 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 comecei a ver o lucro e eu comecei a ficar um pouco cego, né? Eu comecei a ficar cego pelo lucro. Eu meio que só olhei ali para o lucro subindo na minha conta, mas eu não parei para analisar a blockchain, eu não parei para analisar os holders, eu não parei para analisar o que estava acontecendo por trás da criptomoeda. E aí foi um segundo erro. Eu fiquei iludido e cego pelo lucro e terminei não analisando em si mais o projeto. Eu fiquei só na euforia de tipo assim, vai subir, lucro no bolso, meu Deus. Aí comecei a postar no Instagram e todo mundo lucrando, não só eu, mas com vários seguidores meus lucrando. E aí isso foi no dia 13 já. Então foi aí mais ou menos 24 horas depois do lançamento, basicamente aí dentro do mesmo dia. E aí chegou o dia da felicidade. Dia 13 mais ou menos, um pouco mais de 24 horas depois, a moeda, ela teve um mega pump. A Caramelo Coin, ela saiu de 2 milhões de market cap para 3, 4, 5, 6 milhões de market cap. E quanto mais ela subia de market cap, mais o meu capital subia. Aqueles 13 mil dólares da minha conta, que eram 7, eu coloquei mais 5, virou 13, chegaram a 30 mil dólares, 40 mil dólares, 50 mil dólares, 60 mil dólares, 70 mil dólares e continuava subindo. E quanto mais subia, mais cego eu ficava pelo lucro, né? Eu parava para olhar para minha conta e comecei já a fazer planos e sonhos e atualizava minha conta o tempo todo e o saldo subia. E realmente eu fiquei cego. Eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo naquilo ali, porque é muito estranho o ativo subir sem parar. E eu não parei para prestar atenção nisso daí, principalmente uma meme coin. Aí você lembra do antigo ensinamento do papai dos investimentos, Warren Buffett? Venda ao som dos violinos. Então provavelmente aquele ali era o momento dos violinos tocando, né? Que o bagulho começou a explodir, igual o token do Trump. Nossa, subiu. Ah! Pessoas que nem são do mercado cripto começaram a mandar mensagem para mim. Vitor, o que você acha dessa criptomoeda do Trump? Tô pensando em comprar. Eu falei, não compra, senão você vai perder. Ela tá prestes a desabar. Ai, você é o sabichão? Não. Você é a mãe de Ná? Muito menos. É só porque o violino tava tocando muito alto, tava na cara que ia desabar. E desabou, dito e feito, cara, é assim. Esse é o mercado. E eu lembro exatamente que eu estava em Dubai, em um lugar chamado Yula Lounge, era mais ou menos 4h30 da tarde, eu estava no Beach Club, curtindo, feliz da vida. Quando abri minha conta assim que eu atualizei, 100 mil dólares de lucro. Eu lembro que eu estava nos momentos mais felizes aí do meu dia. Eu estava no meu lugar preferido de Dubai, curtindo ali no Beach Club, com mais de $500 mil de lucro na minha conta. E, meu Deus, o cara me era lua. Comecei a ficar extremamente empolgado. O market cap chegou a 15 milhões de dólares em 2 dias, né? Basicamente, 2 dias ali. E até aí, festa, tudo muito bem. Um monte de gente lucrando. Inclusive você, se você entrou na Caramelo no dia que eu entrei também lucrou, comenta aí embaixo, conta a tua história. Mas eu vou ser bem transparente com o que aconteceu comigo aqui. E aí eu saí do Beach Club em torno das 6 horas, mais ou menos, da noite. Fui pro hotel, eu tinha um voo aqui para Paris pro outro dia, mais ou menos 6 horas da manhã. Então eu tinha que estar no aeroporto 1 hora da manhã. E quando eu comecei a voltar, no Uber, eu comecei a ter um sentimento de desconfiança. Alguma coisa, pra mim, sabe aquele sentimento de, tipo assim, tá bom demais pra ser verdade? Tipo assim, não é possível que vai ser tão fácil assim fazer milhões. Será que eu acertei a Mega Sena? Será que, meu Deus, agora eu vou fazer 2 milhões de dólares? Na moral, foi tipo acertar na Mega Sena mesmo, porra. Colocar um pouco de grana e, tipo assim, multiplicar em tantas vezes. É tipo acertar na Mega Sena, porra. Em um dia, ou em um mês, enfim, eu comecei a ter um sentimento de tipo, cara, tá bom demais pra ser verdade. E no caminho para o hotel, eu peguei minha carteira, né, novamente, atualizei minha carteira, quando atualizei minha carteira, 195 mil dólares de lucro na minha conta. Simplesmente, aquele investimento total de mais ou menos 5 mil dólares, para ser exato, 5.177 dólares, 117 mais ou menos, virou mais de 190 mil dólares, eu vou deixar uma foto da carteira aqui. Eu passei de mais de 1 milhão e 100 mil reais de lucro naquela mesma moeda. A moeda, ela chegou a atingir 26 milhões de dólares de market cap. Nesse momento eu fiquei assustado, nem eu estava acreditando naquilo ali. E arrumei minha mala, arrumei as coisas, fui jantar, jantei e fiquei pensando, será que eu devo vender agora ou será que eu devo ficar esperar mais? E aí onde é que veio a ganância? Eu falei, não, desse jeito que tá subindo aqui, mais 2 dias e eu vou para 1 milhão de dólares. Quando chegar a 1 milhão de dólares eu vendo. Mano, nesses casos, cara, pô, eu acho que eu já teria realizado nem que fosse um pouquinho, tá ligado? Porque é muito fácil quando a gente tá aqui no banco de espectador, assistir uma história e dar o nosso palpite. Mas caso fosse a gente com o celularzinho aqui na mão, vendo 195 mil dólares de lucro, a gente teria feito a mesma coisa que ele. Nada. Deixar da ganância, ambição, ganância, tomar conta e falar, cara, acertei na Mega Sena. Vai continuar subindo. Aí você fica com medo de perder aquilo que você ainda nem ganhou. Tá ligado? Ao invés de realizar aquele lucro que já tá ali ao seu alcance, você fica com medo de perder aquilo que pode vir a ser. Mas aí já é uma questão de ser mãe de Ná, cara. Não faz sentido. Mas nossa cabeça é assim, tá? Todo mundo é assim. Não faz sentido, mas todo mundo é assim. A sensação de perder é muito mais poderosa do que o prazer de ganhar. Então, para evitar a sensação de perder, muitas vezes a gente acaba perdendo de verdade. Algo que a gente poderia ter ganho. Tô filosofando pra cacete hoje, né, mano?
Mas o ideal é, tipo assim, isso fica como lição até pra mim, pra você, pra todo mundo que assistiu o vídeo dele também. Cara, quando você fizer uma operação e você estiver ganhando, vai realizando. Nem que seja um pouquinho. Realiza um pouquinho, subiu mais, realiza mais um pouco. Subiu mais, realiza mais um pouco. Vai colocando grana no bolso pra deixar o processo mais prazeroso. Que se por acaso desabar, tá tranquilo, você já fez a boa. Tudo e saco US$ 1 milhão. Pelo menos era o que eu tava pensando. Bom, continuou subindo. Chegou a US$ 210 mil, jantei, saí do restaurante, fui pro hotel arrumar as malas. E aí eu não tive tempo de ficar mais olhando o gráfico, ia ficar olhando o que estava acontecendo. O que aconteceu foi que eu arrumei minhas malas, mais ou menos meia-noite, saí do hotel, tirei essa foto aí que eu vou deixar com vocês dentro do Uber, US$ 195 de lucro. E aí mais ou menos por volta de meia-noite, eu cheguei no aeroporto, um monte de mala, com pressa, fazer check-in porque estava em cima da hora, não estava correndo com as malas, e eu abri minha carteira para olhar meu saldo. Quando eu abri meu saldo, estava US$ 195 mil. Eu atualizei, na mesma hora caiu com US$ 60 mil. Eu tomei um susto absurdo. Eu falei, meu Deus, pra onde foi meu dinheiro? Me hackearam. O que é que aconteceu? Meu Deus do céu, me bateu um desespero. Eu comecei a ficar no aeroporto olhando para um lado e pro outro. Não sabia onde fazer check-in, não sabia onde eu tava. O aeroporto do Bar era gigante, minha noiva tava também meio azoada, eu tava meio azoado. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Eu atualizei e fiquei sem acreditar. Tipo assim, cadê os US$ 200 mil que estavam na minha conta? Caiu para 60 mil. E eu fiquei extremamente desesperado ali porque eu não sabia o que tava. Que ainda assim era muito dinheiro. Mas você vê como ele subiu o suporte dele assim tão alto. Era 195 mil. Você parar pra pensar, ele tinha investido o quê? 13 mil. 13 mil transformado em 60 mil, cara, ainda é um lucro absurdo. É muita grana, irmão. Só que ele tava assim tão... que tinha perdido todo aquele outro dinheiro, né? Que na verdade ele só deixou de ganhar. Que ele não parou pra pensar que 13 mil transformado em 60 ainda assim é muita grana. Muita grana mesmo. Tava acontecendo, eu tava no aeroporto, eu não tinha tempo de parar para analisar o gráfico, eu simplesmente tenho que fazer o check-in, despachar a mala e entrar no voo. E aí depois eu atualizei o gráfico rapidamente, aí depois voltou para 90 mil, 91, 100 e ficou nessa indo e vindo. E nesse momento, eu me lembrei do sentimento, do pensamento que eu tive. Não, pô, tipo, realiza lucro agora, seca esse dinheiro aí, seca metade pelo menos e espera. Só que eu tava cego, eu queria US$ 1 milhão. Seca metade pelo menos e espera. Melhor coisa que ele poderia ter feito. Ainda mais depois desse susto, desse primeiro sustinho, porra, subiu pra 90, bora vender metade, velho. Caraca, mano, é muito foda. Mas é igual eu tô falando, você tá aqui no banco de espectador e dar palpite é muito mais fácil, porque você viver a parada deve ser outra coisa. Pra quem já fez viagem internacional, mano, é muito estressante tudo isso, tá? Você vai no aeroporto, porra, você tem que passar no detector de metal, os caras fazem quase você tirar toda a roupa, tem que abrir mala e fazer check-in, faz isso, faz aquilo e tem que procurar o portão de embarque. Mano, é muito estressante você fazer uma viagem internacional. Aí você imagina, junta tudo de uma vez, ele tava no meio da viagem, era quase R$ 1 milhão, do nada caiu mais da metade, aí voltou. E, tipo assim, tudo junto e misturado é um mix de sensações, ansiedade, a porra toda, você é louco. Eu não queria US$ 200 mil, eu queria US$ 1 milhão ali. E eu lembro que não teve nem 15 minutos de quando eu tava com 200 mil para quando eu tava com 60 mil. Eu falei, pô, peraí, 60 mil, vai voltar, isso aí é só uma correção. Então o que eu pensei? Uma correção, o mercado vai voltar a subir, o mercado vai voltar a corrigir. E entrei no voo, daí eu fiquei sem internet, eu não tive mais como acompanhar o preço, mas eu voei para Paris aqui com um sentimento tão ruim de tipo, mano, não sei o que tá acontecendo, o que aconteceu com o meu dinheiro, meu Deus do céu, será que subiu, será que não subiu? E enfim, quando eu cheguei aqui em Paris, eu fiquei em choque. Eu olhei o meu lucro, meu saldo caiu para US$ 40 mil. Então eu vi meu saldo sair de 210 mil para US$ 40 mil em pouquíssimo tempo e o dinheiro desapareceu da minha conta. Eu fiquei em choque, eu comecei a suar frio, fiquei nervoso. E quando eu parei para analisar o gráfico, parei para analisar a Caramelo Coin, o que aconteceu de fato, né? Na hora que lançaram a Caramelo Coin, alguns bots terminaram comprando boa parte do supply da moeda. Se eu não me engano, a Caramelo Coin foi lançada com 50 mil de market cap. Então, se eu não me engano, quer dizer que todos os tokens valiam ali mais ou menos 50 mil, algo assim do tipo. Vai exemplificar do jeito mais simples. Alguma baleia, alguém ou algumas pessoas compraram mais da metade daquele supply, se eu não me engano, não consigo falar o número exato, com mais ou menos US$ 20 mil. Então, os caras conseguiram comprar quase todo o supply da moeda com bot, assim na hora que lançou. E aí começou a entrar gente, como tinha pouquíssimos tokens disponíveis no supply, o ativo começou a subir com a alta artificial. Como assim uma alta artificial? Só você imaginar que, tipo assim, cara, existem 10 laranjas. Quanto é que vale a laranja? A laranja vale R$ 1. Só que alguém, na hora que as laranjas ficaram disponíveis para a compra, comprou 8. Então só ficou 2. Como só tem 2 laranjas, menos a laranja no mercado, maior fica o preço e mais a dele começou a subir. Então eu tava tão cego pelo lucro, eu tava tão cego pelo aquele glamour que eu tava imaginando, que eu ia fazer US$ 1 milhão, ia aposentar lá em Dubai, ia ficar lá mesmo, ia curtir minha vida, que eu não parei pra prestar atenção no que tava acontecendo por trás da moeda e nos dados de transações. Eu simplesmente tava vendo lucro e terminei não fazendo nada ali, não realizando nada. Muitos amigos meus mudaram de vida. Teve amigo meu que conseguiu ganhar R$ 125 mil e sair das dívidas e pagar as contas e estabilizar a vida. Teve amigo meu que ganhou 60 mil. Teve seguidor meu que ganhou 2 mil de graça. O que eu quero dizer... Caraca, que top, mano. Melhor você ver que mesmo no caos, quando alguém perde, outro tá ganhando. Esse é o mercado de meme coin, rapaziada. Você tem que entender.
pra alguém ganhar muito, o outro tem que perder. É triste, mas é assim que funciona, tá? Com o pool de liquidez, a gente não precisa que ninguém perca. A gente só precisa que as pessoas continuem comprando e vendendo. Se eles estão ganhando ou perdendo, não importa. A gente está ganhando só a taxa daquilo. E muitas vezes essas taxas são muito recompensadoras, hein? Mas é legal ver que teve gente que fez uma grana e isso me deixa muito feliz. Principalmente os alunos dele. Ele vai fazer um jabá aqui agora, claro, do curso dele, da mesma forma que eu também faço do meu curso de pool de liquidez, da mesma forma que eu faço jabá das minhas NFTs. Esse é o jogo, é isso que põe grana no nosso bolso também, cara. Então, ganhar dinheiro honesto nunca é demais. É que basicamente todo mundo ganhou dinheiro menos eu. Tipo, todos os meus seguidores, todos os meus amigos, todo mundo ganhou dinheiro, menos eu, porque eu não quis vender. E que ironia, né? Tipo, indiquei a moeda, você que me segue provavelmente ganhou dinheiro, vários dos meus amigos, seguidores, um monte de gente me agradecendo que ganhou dinheiro, mudou de vida. Só que quem entrou no topo, né, tomou. Porque o market cap saiu de 25 milhões de dólares em um minuto para 7 milhões de dólares. E basicamente 70% da moeda foi rasgada de uma vez só. Eu nunca tinha passado por isso, foi a primeira vez que eu peguei um dump assim. Esse aí é o famoso despejar na cabeça. Quando alguém tem muito de uma criptomoeda, por isso que é bom a gente... Apesar que eu não faço day trade, né, cara? Então eu não tenho essa parada de comprar pra vender quando valoriza. Meu negócio realmente é pool de liquidez, porque pra mim tanto faz se tá subindo, se tá caindo, eu continuo lá ganhando. Mas quando eu tinha ideia de tentar comprar alguma coisa pra vender numa possível valorização, uma das coisas que eu sempre gostava de ver é a distribuição daquela moeda, né, entre os holders. Muitas vezes tem uma moeda que tem um holder lá que tem 70% daquele ativo. Então aí não é seguro você comprar uma moeda assim, porque a qualquer momento, se esse cara despejar na cabeça, o token vai a ladeira abaixo. E foi um sentimento muito ruim, porque eu fiquei me culpando. Tipo, cara, eu tava com aquele lucro, velho. Por que eu não podia só ter vendido e saído da moeda? Mas não, eu queria 1 milhão. Tava subindo, eu queria 1 milhão de dólares. Eu queria comprar 3 apartamentos lá em Dubai, que cada um era 350 mil, 320 mil. Então eu comecei a fazer planos e eu não quis realizar lucro. E o que eu aprendi de tudo isso é que lucro bom é lucro no bolso. Se você entrou no mercado de cripto, você começou a... Tá vendo? O ensinamento que eu já aprendi há muito tempo atrás, provavelmente ele já sabia também, ele só não deve ter aplicado naquele momento, por causa da emoção, da ansiedade, pode acontecer com qualquer um. Mas é isso, rapaziada. Lucro bom é lucro no bolso. Nunca se esqueça disso. lucrar, cara, realiza lucro e sai. E sabe qual é o pior? Que já aconteceu isso comigo mais de uma vez. Não necessariamente em meme coin, em lançamento, mas em outros tipos de operações. Eu acho que o meu maior erro no mercado não foi nem perder dinheiro, mas eu já deixei de ganhar muito mais dinheiro do que eu perdi. Eu já deixei de ganhar milhões, milhões e milhões porque eu não quis realizar lucro. Eu simplesmente fui ganancioso, fui cabeça dura. Então, basicamente, eu deixei de ganhar mais de 1 milhão e 100 mil reais em 24 horas porque eu não quis apertar no botão de venda. Na verdade, eu fiquei com um pouco de medo, porque como eu comprei muito token bem no início, eu tinha 7 milhões de tokens, 7,8 milhões, e eu tava com medo de despejar o mercado. Mas o mercado era tão grande, já tava com tanto dinheiro, que eu podia ter vendido tudo e simplesmente nada ia acontecer. Mas a minha ganância falou mais alto, fui burro. Tô aqui mostrando isso pra vocês e eu sei que muitas pessoas aqui talvez tenham comprado também e estado bem. E eu quero escutar vocês aí que se deram bem. E talvez muitos também não se deram tão bem porque talvez compraram na emoção na hora que tava tudo lá no topo. E aí o mercado é assim, né? Se você compra no início, você está bem. Se você compra no topo, você vira liquidez. Eu ainda consegui vender um pouco dos ativos aqui, né? Comecei a vender um pouco aqui, mas basicamente eu saí com 3 mil dólares, só que eu coloquei 5 mil. Então eu tô com 2 mil de prejuízo e terminei perdendo esse dinheiro, deixando de ganhar mais de 1 milhão de reais. E foi assim que eu deixei 1 milhão de reais na mesa e, enfim, poderia ter 1 milhão mais na minha conta agora, graças a Deus. Eu não tô necessariamente numa situação financeira ruim na minha vida, eu tenho uma vida muito boa, eu consigo já ter minha vida dos sonhos, mas muita gente no meu lugar talvez não teve a mesma sorte, muita gente talvez estava com dinheiro ali dentro da vida e não conseguiu realizar a tempo, e isso é algo que todo mundo tá sujeito no mercado. Eu não controlo o mercado, eu não sou um mago do mercado. É um sentimento muito ruim, eu não sei explicar, é um sentimento tipo assim, era pra eu ter ganhado, mas eu fui burro e não realizei. Mas... Cara, eu acho que esse sentimento dele deve ser parecido com o sentimento da maioria das pessoas que estavam lá numa piramidezinha, tinha uma puta grana pra sacar e pensou, vou sacar semana que vem. E a semana que vem nunca chegou. Porque a piramidezinha, o golpezinho resolveu sair do ar antes da semana que vem. E deve ser esse mesmo sentimento que a maioria das pessoas sentiu. Deve ser muito ruim, cara, você é louco. Eu tive esse sentimento na época dos Zodiacs. Que logo que eu entrei nos Zodiacs, eu comecei a fazer uma grana, comecei a ganhar um dinheiro, mas ao invés de realizar o lucro, não. Eu simplesmente peguei aquele dinheiro e fui reinvestindo no próprio joguinho piramidal, que depois eu acabei ficando sem nada. Eu fiquei com essa sensação também, pensando, porra, por que eu não coloquei o lucro no bolso? Por que eu não realizei? Então por isso que hoje, cara, hoje eu sou muito assim, lucro bom é lucro no bolso. Ah, vai subir amanhã, foda-se, não quero saber, eu quero lucro no meu bolso hoje, irmão.
Quero lucro aqui no meu bolso agora pra mim comprar pagar um jantar num rodízio de sushi pra minha família, fazer alguma coisa. Eu quero lucro no bolso já. E com o pool de liquidez, meu irmão, você é louco. A paz de espírito que a gente alcança é indescritível, tá ligado? Pra você ter ideia, ó. Agora, hoje é quinta-feira, são quase 5 da tarde aqui. A última vez que eu olhei minhas pools de liquidez foi ontem de manhã. Tô até agora aqui tranquilão, gravando vídeo, fazendo outras paradas. Vou olhar minhas pools de liquidez daqui a pouco, vai ser minha última tarefa do dia. Vou pegar aqui daqui a pouco, vou começar a olhar as pools de liquidez, vou cuidar delas, vou ver o que tem pra fazer, vou coletar o que tiver pra coletar, porque a gente tem a sensação de estar literalmente fazendo dinheiro todos os dias, coletando as taxas. E vou finalizar o meu dia muito feliz, assistindo uma Netflix, junto com a minha esposa, fazer um jantar, ou ela vai fazer, ou eu, não sei. E é assim, cara. A paz de espírito que a pool de liquidez traz pra minha vida é indescritível. Se eu tivesse conhecido isso antes, nossa senhora. Por isso que eu falo, mano, às vezes pra gente furar a bolha, pra gente conseguir realmente romper ali a nossa resistência financeira, só falta conhecimento. Porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há pelo menos 2 ou 3 anos atrás, cara, acho que eu estaria quase milionário em dólares já, só com um pool de liquidez, irmão. Essa é a realidade. Mas, em todo caso, se você quer aprender o básico ali, né? Estou construindo, inclusive, eu tenho a convicção e acredito que eu vou ficar milionário em dólares com pools de liquidez. Pode ter certeza disso. Se você quiser aprender como construir, cara, é uma sementinha que você vai plantando ali no dia a dia. E talvez no longo prazo você consiga realmente ganhar muito dinheiro com isso também. Fazer meu jabá também, né? Vou deixar o link da nossa comunidade Mestres das Pools aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo, para você vir fazer parte da nossa comunidade e aprender comigo. Tem várias aulas que eu já gravei, tem um conteúdo bem completinho, mas acessando o link você vai ter mais informações de como funciona. E você que não está preparado para investir em conhecimento ainda, você pode acessar esse vídeo gratuito que eu gravei ensinando como montar pool de liquidez com pouco dinheiro. Passo a passo completo, tá?